encheu o saco. O saco dele está mais cheio que o do Papai Noel. Né? Falei agora há pouco aqui de impeachment. O Serrão e o coronel Gerson Gomes citaram essa possibilidade. O senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista exclusiva que nos concedeu hoje à tarde ao Jornal da Oeste, disse que o impeachment de Lula é uma questão de tempo. Dá uma olhada. A gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, do meu ponto de vista, é questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula afundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. E aí, Jorge Serrão, como analisa essa declaração e vê como viável esse cenário narrado pelo senador? No curtíssimo prazo não é viável, não. O impedimento do presidente Lula ainda não é viável no curtíssimo prazo. Mas tem muita surpresa para acontecer aí. Tem aquilo que eu lembro. 20 de janeiro, Lourão, Donald Trump está chegando. E Donald Trump fará coisas na América que vão repercutir no resto do mundo. Então vem um tsunami de trumpicada na direção do Brasil. Será que Lula e a turma aqui do sistema de poder vai aguentar o que vem por aí? Essa é uma dúvida. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Nunca 20 de janeiro ficou tão próximo quanto agora. Agora, Lula está demonstrando que não tem capacidade de gestão econômica. E a regra no mundo todo é fatal. Má gestão na economia é enorme possibilidade do cara perder o poder antes ou até na hora certa. Talvez sejamos obrigados a aguentar a hora certa, porque dificilmente o PT não vai aceitar uma substituição do Lula pelo Geraldo Alckmin, ao contrário do que aconteceu na época da Dilma Rousseff, que, muito a contragosto, eles também tiveram que aturar o Michel Temer, chamado de golpista. O PT não vai chamar o Geraldo de golpista, simplesmente não vai deixar o Geraldo entrar agora. Tanto que já estão querendo jogar para o Chuchu a banana e a melancia. Ele vai ter que cuidar dos melancias e da banana. Estão dizendo que ele estaria sendo escalado para ir para o Ministério da Defesa no lugar do Múcio. Então, vamos ver qual será a missão que vai ser jogada para o Chuchu, que está sempre no aquecimento, que fez um acordo. Podem ter certeza, para ele ter aceitado o serviço do Lula, depois de tudo que ele falou do Lula, ele fez algum acordo para uma possível tomada de poder ou para um apoio numa eventual eleição, no próximo mandato do Lula. Lula dificilmente não teria idade para encarar uma reeleição, e aí poderia ter um acordo ali em que o Chuchu seria o titular do time pelo PSB, partido do qual fazia parte aquele que só não virou candidato à presidência da República, porque Lula, espertamente, botou ele no Supremo Tribunal Federal. Senão, o candidato do PSB na próxima, a sucessão do Lula, seria com certeza Flávio Dino. E, coronel, antes de passar, me permita trazer um número aqui, até para embasar esse próximo comentário sobre essa situação do Lula. Uma pesquisa que saiu hoje diz que a avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43% para 27% em 2 anos. O presidente Lula, prestes a completar o seu segundo ano de mandato no Palácio do Planalto, tem o trabalho avaliado positivamente por 27% dos eleitores. É o menor percentual desde o começo do atual governo, em 24 meses. A taxa despencou 16 pontos percentuais desde o começo do mandato, em janeiro de 2023, quando era de 43%. E aí, volto à questão do impeachment, coronel. Queria a análise do senhor sobre essa projeção que faz o senador Flávio. É uma possibilidade real o impedimento do presidente, coronel? É uma possibilidade real, claro, porque a gente já tem o precedente do Collor, já teve o precedente da Dilma. Existe esse remédio constitucional previsto para uma situação que nós já vimos 2 vezes. Mas eu vou ousar aproveitar esse raciocínio do Serrão para lembrar de um comentário que eu fiz na semana passada, quando eu disse que Lula, estando hospitalizado, e quem sabe o Alckmin assumindo, ele poderia providenciar a anistia dos presos políticos e romper com esse sentimento de vingança que Lula tem e acaba irradiando para tantas pessoas. O Brasil ele continua dividido de 1/3, 1/3 e 1/3.
Um terço votou no Lula, um terço votou no Bolsonaro e um terço não votou, não quis comparecer, não quis se comprometer, são os indiferentes, chamados também de isentões, rejeitavam o Bolsonaro, não queriam muito o PT, mas esse grupo agora começa a se manifestar nas pesquisas, essas que você diz, Vitor. Mas eu queria dizer outra coisa. Na verdade, o que eu vislumbro é que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos nos serve de orientação, ou pelo menos de dicas para a gente. Veja que jamais Donald Trump seria reeleito, ou seja, eleito para um segundo mandato, depois de 4 anos de Biden, se a administração do Biden não tivesse sido tão catastrófica, tão ruim, se problemas que afloraram, seja no descontrole da fronteira, questões econômicas, segurança pública, corrupção, política externa completamente atabalhoada, tudo isso que houve no governo Biden oportunizou que esse um terço do centrão, Vitor, esse aí dos isentos, o pessoal que não quer se meter, não se compromete, eles viram que a situação estava perigando. E aí migraram para o voto no Trump, mesmo com rejeição, mesmo aqueles que não são republicanos. Veja que o Robert Kennedy Jr., a Tulsi Gabbard, o próprio Elon Musk, eles nunca foram eleitores do Partido Republicano e eles embarcaram nessa, vamos dizer, tentativa de salvar o país. Por quê? Porque o governo Biden foi catastrófico. E por que eu faço toda essa introdução? Para dizer que muitos me mandaram mensagens, Vitor, me criticando pela minha palavra da semana passada, dizendo: coronel, o senhor quer pacificação com Alckmin proporcionando anistia? E se o Alckmin assumir, vai ser igual o Temer. Tem que deixar o barco afundar, tem que deixar realmente o PT ir até o final, porque aí vai causar um desgaste grande. É verdade. Pode ser que esse raciocínio ele se consubstancie e seja até real. Mas é triste, eu digo para vocês que é triste a gente ver o país afundando e perceber que aquela torcida do quanto pior, melhor, que a gente já viu tanto lá na oposição, não pode ser a nossa torcida. A gente sabe que no momento de caos foi que a Venezuela afundou. No momento de caos foi que a Argentina afundou. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o caos também pode levar ao descontrole. Aqui nos Estados Unidos, a população reagiu. Vamos esperar que, pelo menos, o mínimo de institucionalidade, ali o mínimo de possibilidade da gente, quem sabe, restaurar um processo eleitoral mais confiável, mudando, voltando aquilo que já foi aprovado lá do voto impresso, da gente poder ter uma contagem pública, chegar a 2026 com a participação maior e renovar o Senado Federal em 2/3 e tentar um remédio institucional para essa nossa crise, Vitor. Talvez impeachment ou mesmo uma substituição do Alckmin agora no meio, talvez não seja uma boa solução realmente. Então dou essa resposta aí para a audiência. Para quem me criticou na semana passada, vamos torcer para que a gente consiga chegar a 2026 e responder como o povo americano aqui respondeu institucionalmente a essa catástrofe que foi o governo Biden, e tudo indica que será Dilma 3 no Brasil também. Serrão. Olha, o meu companheiro coronel Gerson Gomes, eu, como cabo da faxina, acompanho inteiramente o voto dele. Ele fez uma declaração corajosa, muito consciente e, sobretudo, inteligente do ponto de vista estratégico. Essa ideia de apostar que o Titanic vai afundar e depois que ele afundar fica tudo bacana de novo, a gente cria um outro barco, ela não funciona muito bem, não. E os nossos ratos aqui, eles têm boias. A gente não pode esquecer disso, né? Quando você tira, aparentemente, a Petelândia, Lula do poder, a marca do PT continua infestando a máquina pública. Vejam o que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro foi bastante vítima do aparelhamento da máquina pública pelo PT. O PT, com toda a crítica, mostrou resiliência e conseguiu voltar a tomar o poder no Brasil. Então nunca subestime essa galera, a gente não pode incorrer nesse erro. A gente tem que investir pesadamente, sim. A próxima eleição, tão importante quanto eleger um presidente da República competente, identificado com as mudanças estruturais do Brasil, comprometido com a honestidade, compromissado com a boa gestão pública, a gente também tem que eleger um parlamento muito melhor, principalmente os 2 senadores por cada estado. Se a gente não tiver maioria no Senado para promover as mudanças, nada vai acontecer. A gente vai continuar patinando e o Titanic não vai afundar, porque ele tem um lastro impressionante que não deixa ele afundar, o lastro do aparelhamento. Rato boia no Brasil, Vitor Brown. Ou então finge e que sabe nadar e engana a gente. Assista também o Braddock Show ao vivo.
E olha, como a gente falou aqui, o governo Lula está colocando a culpa agora nas fake news, dizendo que são informações distorcidas, notícias falsas que foram inventadas, atribuindo falas a Lula, Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, que são os responsáveis por esse caos econômico. E aí, diante disso, a Advocacia Geral da União, essa é a novidade de hoje, acionou agora a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários para investigar possíveis fake news envolvendo o próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sob a justificativa de que isso teria provocado a escalada do dólar. Então podemos ter agora uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto, a pedido da Advocacia Geral da União. E aí hoje, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o próximo presidente do Banco Central, indicado e que vai assumir a autarquia em 2025, Gabriel Galípolo se manifestou, mas disse que não vê nenhum fenômeno de especulação no mercado, nada disso que está sendo apontado pelos petistas. Vamos ver. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Existe um mercado, existe alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando eu tenho esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Vamos lá, Serrão, como analisa essa investigação da PF sobre fake news no mercado e a declaração do Gabriel Galípolo? Fala sério, hoje a Petelândia passou a maior vergonha. Inclusive os veículos do consórcio de mídia Tupiniquim esculhambaram desde de manhã cedo com essa tese absolutamente esdrúxula. Pelo amor de Deus. E aí vai escalar a Polícia Federal para investigar. Ah, não, aí pegaram pesado demais, exageraram na dose. Essa investigação ela já nasce morta com as palavras do presidente, do futuro presidente do Banco Central. O Galípolo já eliminou essa hipótese estúpida de que tem essa interferência louca do mercado produzindo fake news. Não tem nada disso, gente. Vamos avaliar com seriedade. O problema do que está acontecendo é incompetência do governo em passar confiança sobre a gestão fiscal. Só isso e nada mais. O resto passa a régua, fecha o botequim, chama o Papai Noel e vamos com os viadinhos para o Natal. Porque não dá. Esse cara está de brincanagem. O governo do PT está de brincanagem com a população brasileira. Isso que o Lula está fazendo agora está massacrando os trabalhadores. É a ironia perfeita da história. O Partido dos Trabalhadores é o partido que acaba com os trabalhadores. Poderia esperar por essa, Lula? Só você mesmo poderia nos proporcionar essa desgraça. E será, coronel, que tem essa investigação da Polícia Federal? Caso aberta, mas é muito provável, né? A AGU fez o pedido, estamos aguardando aí a resposta da Polícia Federal, mas pelo que se viu aí nos últimos tempos, é possível, esperada, provável a abertura da investigação. Se aberta, será que tem o risco de que isso seja usado também para perseguição política, coronel? Pois é, essa é uma dúvida, porque a gente vê que o efetivo da Polícia Federal no Brasil ele é muito pequeno. E principalmente se a gente comparar com a quantidade de crimes de natureza tal que ocorrem, seja no norte do país, seja crimes relacionados à fronteira, tráfico de drogas, tráfico até de pessoas. Nós temos muita coisa para a Polícia Federal fazer, inclusive na área da corrupção, na área da lavagem de dinheiro. E, apesar disso, nós temos um desvio de finalidade, porque parte da nossa Polícia Federal hoje ela está vocacionada e orientada à perseguição política. Bom, se essa sensação, né, de autoritarismo que a gente vê no governo, ao ponto de falar, de escalar um policial ou grupo de policiais federais para fazer uma investigação de uma utilização das redes sociais para manipulação do mercado, o que já seria esdrúxulo em qualquer país minimamente considerado capitalista. Mas eu vou além, eu vou dar a possibilidade de que isso tenha êxito.
imagino que se for escalado alguém, ou o próprio, né, o Fábio Shor, ou algum parecido com ele, com criatividade, pode ser que ele consiga realmente estabelecer algum vínculo, quem sabe, até com 8 de janeiro. Quem sabe a gente não consegue inserir também essa manobra do mercado com Bolsonaro, ou ainda melhor, com o tal do golpe que foi planejado lá pelos militares, pelos Kid Pretos. Então, vale tudo, Vitor. É possível conseguir qualquer tipo de conexão com esse tipo de policiais que se prestam ao serviço da perseguição política. Oi, Serrão. Obrigado, PT. A política econômica virou questão de polícia. Isso é inacreditável. Agora só falta o PT vir com uma solução meio Maria Antonieta. Se não estamos conseguindo segurar a inflação, se a inflação está acima da meta, então é fácil. Vamos subir a meta. E aí a inflação fica abaixo da meta. Oh, não se surpreendam se vierem com essa solução não, hein? O PT é bom de golpe. Serrão tocou nesse tema, vou querer ouvi-los mais aprofundadamente, o Serrão e o Coronel Gerson. Seguinte, ministro da Defesa, José Múcio, sinaliza a Lula que já cumpriu missão na defesa e Geraldo Alckmin passa a ser cotado para o cargo. Reforma ministerial pode alterar também áreas da comunicação e da articulação política, segundo uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo. E aí, Coronel, o que nos diz dessa possibilidade de troca no Ministério da Defesa com Geraldo Alckmin assumindo a pasta? É o momento agora, né, Vitor? E eu tenho defendido essa tese, que para mim é uma tese muito dolorida até, de admitir, que a gente vive uma fase que não vai terminar muito curto, em um espaço curto de tempo, de desgaste ao máximo da imagem das Forças Armadas, da influência das Forças Armadas. Isso é uma pauta que, como a gente costuma utilizar a expressão latina, né, cui bono, a quem beneficia esse tipo de desgaste? E a gente percebe que tanto a esquerda hoje tinha isso como objetivo de revanchismo, como também vários setores do governo hoje entendem que podem avançar inclusive na parte financeira, que esse desgaste não seja somente de imagem, mas também avance até na perda de motivação, de vocação da carreira. Quando você escala o vice-presidente Geraldo Alckmin, que por alguns é chamado de chuchu, e para quem não lembra, essa expressão se refere justamente a alguma coisa meio insossa, né? Ou seja, que não vai dar muita contribuição, é porque, na verdade, o que o presidente Lula tenta fazer é reeditar o que ele já fez atrás. Quem conhece a história lembra que ele já utilizou o seu vice-presidente, na época, o José Alencar, né? O José Alencar, ele também acumulou a função de ministro da Defesa em um determinado período, porque é uma solução de você dar alguma coisa para o vice fazer, para ele poder, de certa maneira, intermediar esse momento que as Forças Armadas estão passando. É uma solução, eu acho até melhor do que colocar o Lewandowski, que estava sendo veiculado aí na semana passada como o candidato, né? Tira do Ministério da Justiça, joga lá no Ministério da Defesa. Não duvido nada que alguém queira, inclusive, acumular. Podia colocar o Lewandowski de ministro da Justiça, Segurança Pública e Defesa, para juntar tudo no cara só. Não sei, mas aí tem aquela questão que a gente sabe que o Lula não gosta de diminuir a máquina, diminuir o número de ministérios, pelo contrário, não duvido nada que ele resolva até aumentar o número de ministérios. Mas essa ida para lá me preocupa, Vitor. Só para você ter uma ideia, um número que me mandaram, que eu achei interessante, foi que é estudado avançar sobre o Fundo Naval, o Fundo do Exército e o Fundo Aeronáutico a partir de 2025 por uma proposta do governo para tentar acertar as contas públicas. Então você veja, já se avança na questão até da aposentadoria, ou seja, da passagem para a reserva, já se avança até nas questões que são a segurança social para aquele que decide ser militar, e eu falo porque eu sei do sacrifício que a minha família teve, e eu mesmo, a dedicação exclusiva durante 32 anos da minha vida. Agora, quando você avança também sobre o planejamento estratégico financeiro, avançando sobre o Fundo Naval, sobre o Fundo Aeronáutico, sobre o Fundo do Exército, significa que a desmoralização caminha naquela direção que eu tenho falado para tantas pessoas. A Argentina, depois de Malvinas e com toda a ação revanchista da esquerda, transformou as Forças Armadas argentinas em uma força desmoralizada. O Milei agora está fazendo um trabalho, retomou os desfiles militares, retomou o prestígio, está investindo em equipamento, em treinamento, mas é um trabalho duro de se fazer. Se nós desmoralizarmos as nossas Forças Armadas, lá na frente, eu tenho certeza que a gente vai precisar delas. E talvez a gente tenha que fazer um investimento gigantesco para torná-las operacional novamente.
E aí, Serrão, essa possibilidade de troca no Ministério da Defesa, sai José Múcio, entra Geraldo Alckmin, o que te parece? Ela é concreta, não é uma boa troca, não é. Ela cai, ela fica exatamente na cabeça de Lula, esse é o modelito perfeito. Ele está achando que do lado dele está ali o Zé Alencar. Alckmin também é um cara de composição, é uma pessoa de conciliação, seria o cara ótimo para trocar pelo Múcio. José Múcio também é essa pessoa de conciliação, calma, tranquila. O que está acontecendo é que o José Múcio perdeu completamente a paciência. Esse é o dado objetivo da realidade. Encheu o saco. O saco dele está mais cheio que o do Papai Noel, né? Nessa, ele fica a todo momento segurando as bombas das crises militares. E nós temos uma crise militar no Brasil. Não dá para esconder. Tem aí um problema de credibilidade hoje, de imagem das Forças Armadas afetadas por tudo que está acontecendo. Quando você vê um general de exército 4 estrelas, um cara que tem um currículo de herói nas Forças Armadas, sendo preso, acusado de um golpe que absolutamente não houve, isso é um duríssimo golpe nas Forças Armadas. É o complemento do que já aconteceu no 9 de janeiro, quando as Forças Armadas candidamente aceitaram que pessoas inocentes fossem presas. Aquela ali era a hora de se dizer que, olha, essas pessoas vão para casa, elas não vão ser presas. Ah, mas tem uma ordem superior. Por favor, superior, baixa a bola em nome da pacificação. O espírito do Caxias deu uma baixadinha aqui e pediu para a gente baixar a bola. Vamos baixar? Não baixaram. Não baixaram, a consequência está sendo esse desgaste imagético inacreditável que as Forças Armadas brasileiras estão enfrentando hoje. É como o coronel Gerson Gomes lembrou, como é pior, a nossa situação hoje é pior do que o exército argentino, que perdeu a Guerra das Malvinas. Nós aqui perdemos a guerra da credibilidade da Força Armada junto à população. Era uma das instituições mais respeitadas e amadas pelo povo. Já não está, pode olhar nas pesquisas, já não está mais com esse índice. Então, é preciso reverter isso. Mas como reverter isso se você tem um governo no poder que tem a missão precípua ideológica de avacalhar, de destruir a imagem das Forças Armadas? A gente já tem no ensino militar hoje uma contaminação que não havia no passado. Hoje o cadete de formação de escola militar está estudando coisas que vão muito além da técnica que era ensinada anteriormente. Hoje já tem umas aulinhas ali de aspectos muito ideológicos, o que contraria completamente a formação profissional do militar brasileiro, que deveria ser a tônica para a gente ter uma Força Armada cada vez mais profissionalizada, com um investimento sério nela, comprometida integralmente com a garantia do respeito à ordem, ao Estado de Direito, à consciência de que nós temos muito a fazer pelo Brasil, Forças Armadas são fundamentais para isso, uma situação geopolítica complicadíssima na América Latina ainda, como a Venezuela, que é uma perigosa incógnita, um narco-estado do lado da gente aqui, armado por Rússia, China e Irã, e a gente aqui brincando de marcha soldado, cabeça de papel, se não marcar direito, vai preso para o quartel, e nego manda o general preso para o quartel? Caramba! Nós enlouquecemos completamente aqui no Brasil, perdemos a referência. Então é hora da gente entender que Força Armada tem um papel sério. Os militares brasileiros são sérios, são comprometidos com a democracia. Eu vou repetir o que eu cansei de dizer lá na Jovem Pan, e é a dura verdade. Militar não é para dar golpe, militar não quer dar golpe, militar não tinha e nem tem nenhuma condição de dar golpe. Agora, os militares estão sendo golpeados, os militares estão sendo avacalhados, destroçados. A quem interessa isso? Interessa ao esqueminha, ao povinho aí do narco-estado do povo do Foro de São Paulo. É isso que tem que ser dito claramente. Então, picolé de chuchu vai ser um bom ministro da Defesa? Não sei, vai ser mais do mesmo. Agora, Lula é esperto, ele está querendo tirar o picolé de chuchu da indústria e comércio para entregar para os novos aliados que ele quer conquistar no MDB e do resto do Centrão. Lula não é bobo, não, ele sabe que a coisa está feia para ele. O impeachment começou a bater na portinha do Stalinácio. Coronel. Essa última frase do Serrão é muito importante. Ele ganha duas posições importantes. Primeiro, que o Múcio
ele de fato ele já deve estar cansado. Ele é um amigo pessoal do Lula, essa é a verdade. Porém, ele é alguém muito coerente. Veja que o Múcio, ele teve a coragem moral de, numa entrevista, dizer que não houve golpe no dia 8 de janeiro. E ele teve, inclusive, a honestidade de admitir que até parentes dele frequentavam essas manifestações na porta dos quartéis. Porque todo brasileiro que estava indignado naquele momento tentava se manifestar. Veja que ele também... A licitação da empresa israelense, né, coronel? Até complementando, né? Ele que revelou que o governo Lula tinha barrado a empresa israelense num gesto antissemita, né? Exato. Então você veja que é alguém que, apesar de ser leal a Lula como amigo de Lula, ele é alguém que traz do passado uma bagagem de honestidade, de coerência com aquilo que ele acredita, e estava muito difícil para ele aguentar, viu, Vitor? Por quê? Porque a pressão não é somente a pressão dos quartéis ou dos subordinados, também existe uma pressão, eu imagino, dele mesmo, de consciência, de ver tudo isso que está acontecendo, não somente com o desgaste das Forças Armadas, mas até mesmo com o avanço do que é ilegal. Veja, por exemplo, que a prisão do general Braga Neto, ele admitiu também numa entrevista que ele não sabia, que ele foi avisado em cima da hora. E pior do que isso, como explicar os militares da ativa que já foram presos e estão em prisões preventivas completamente ao arrepio da lei, do que preconiza não somente a lei que contempla que o militar da ativa não pode ser preso a não ser em flagrante e que, mesmo que ele responda, vários desses casos tipicamente são utilização da máquina de opressão, de perseguição política acima, ou seja, para desgastar a imagem dos militares e a Justiça Militar. Mais do que isso, o Ministério Público Militar e o ministro da Defesa, o Múcio, ele sabe disso. Ele sabe que há uma orquestração e que ele não quer mais fazer parte disso, talvez. Colocar o vice-presidente pode ser um perigo também, viu? Embora você abra esse espaço na indústria e comércio e coloque ali numa área que hoje o governo já considera fora de combate. Hoje os militares, bota qualquer um lá, porque eles já não vão interferir, já não vão se imiscuir na política e não vão resistir. É verdade, é possível. Mas eu digo para você, Serrão, hoje, no Brasil, esse desgaste que nós temos com as medidas e atos ilegais sendo cumpridos pela força, que talvez fosse a única força capaz de chegar para o Alexandre de Moraes e dizer: não vamos cumprir porque é ilegal. A sua ordem é ilegal. E o seu grupo pequenininho aí da Polícia Federal não tem como fazer cumprir algo ilegal. Mas a liderança militar resolveu acatar. Talvez considerando que a toga do Alexandre de Moraes lhe dá legitimidade para dar essas ordens. Mas eu digo uma coisa, Vitor, aos poucos, a própria população, e quem sabe até o Múcio e os ministros e outras pessoas já olham e dizem: a legitimidade da toga vai até um ponto, porque a quantidade de abusos de autoridade e de atos inconstitucionais e que estão sendo cumpridos por quem teria a força de não cumprir, vão acabar desgastando a institucionalidade do país. Então, é muito mais sério, viu, Serrão? Não é só colocar lá qualquer um para ficar com os militares, não. É também subscrever uma atitude hoje de subserviência das nossas elites. Não são somente militares. Todas as elites econômicas e intelectuais na área acadêmica, por que não dizer do nosso Estado de Direito mantido pelas instituições da Justiça e também pela elite militar. Serrão, rapidinho, por favor, que nosso próximo convidado já está aqui. Rapidíssimo. Da série Recordar é Ficar PT da Vida. Na véspera da prisão, nas vésperas da prisão do general Braga Neto, foi noticiada uma esquisitíssima reunião entre o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, cujo pai foi um famoso general de 4 estrelas no tempo do regime militar, o ministro Rui Costa e os comandantes do Exército e da FAB. E parece que o Zé Múcio não estava nessa conversa, não. O que falaram nessa conversa, hein? Para que serviu essa reunião? Então, a situação do Zé Múcio é de saco cheio, é de extremo desgaste, Vitor. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist.